primeiramente, os recadinhos de costumes. Avisemos que temos palestras todos os dias, com exceção das sextas-feiras. Às segundas, terças e quintas, a partir das 20 horas. Quarta, hoje, às 14. Sábado, às 15. E domingo, às 10 horas, onde ocorre também a evangelização infantil. Nós temos trabalho social também, trabalho esse que todos os sábados acontece na distribuição do pão, do leite, do lanche, para os nossos queridos assistidos que se encontram nas ruas, entre o metrô Carandiru e Santana. E também, todo segundo sábado de cada mês, nós distribuímos as cestas básicas às famílias cadastradas. Hoje nos encontramos com 70 famílias e precisamos muito da ajuda de vocês, que estão aqui, dos nossos amigos que nos acompanham pela internet. Ajuda esta que pode e deve ser feita através da entrega de doações de alimentos não perecíveis de preferência. E nós temos a carência, de alimentos como leite em pó, café, macarrão, feijão, sal, açúcar, então todos os alimentos de todas as ordens não perecíveis, porque aquele 1 quilinho que você pode dar, para nós é 1 quilinho a menos que temos que ir atrás. E vocês nos ajudam a atender essas famílias e, acima de tudo, aumentando cada vez mais o número. Para quem não sabe, é um trabalho que já ocorre já há mais de 15 anos, começou com 6 cestas, hoje nós estamos com 70 cestas. Então houve um crescimento, muito mais graças à ajuda de vocês. Então nós contamos sempre com o apoio de vocês. Às sextas-feiras, como foi dito, não existe um trabalho propriamente dito de palestra aos públicos, mas a casa trabalha com um diferencial, que seria o atendimento fraterno aos dependentes químicos e codependentes, Então, aqueles que porventura têm um parente, conhecido, um amigo, um vizinho, que se encontram nessa dificuldade, que hoje a verdadeira chaga da humanidade são as drogas, Tanto lícitas quanto ilícitas. Então, encaminhe para cá, vamos conversar, bater um papo, não é algo que não é um trabalho simplesmente de aberto ao público, mas mais para conversa, de orientação, de troca de experiência, de abrir o coração, e isso é muito bacana. Avisamos também e pedimos a compreensão de todos para que possam desligar os seus aparelhos celulares, para que não haja interferência durante a palestra. E avisamos que nós estamos já preparando uma próxima viagem para Araxá, Uberaba. Então fiquem atentos, brevemente já vamos passar para vocês as condições, o roteiro completo. E aqueles que fizeram a viagem conosco já há algum tempo, já todo ano nós fazemos essa viagem, sempre no final de novembro, é uma viagem imperdível, é realmente um refazimento espiritual muito bom. É uma grande oportunidade a todos. Ocorrerá desta feita nos dias 15, 16 e 17 de novembro. Então fique atento, daqui a pouco vai ter cartazes espalhados por aí. Bom, feito os recados, vamos agora para iniciarmos realmente a nossa participação da tarde de hoje. Como tudo, nós fazemos uma prece inicial. Então, essa prece é que eu convido a todos aqui presentes, aqueles que se sentirem melhor, quiserem cerrar os seus olhos físicos, que assim o façam. Não no sentido dogmático, mas para entrar em melhor sintonia com o plano astral. Esse plano maior, que há muito já preparou cada cantinho, higienizando todos os aspectos. E assim, tranquilos, serenos, vamos nos deixando levar pela harmonia desta melodia, que possa nos transmitir a paz necessária, a serenidade, o amor. E dessa forma, nós vamos mentalizando Jesus dentro de nós. Esse ser de luz, este amigo, este companheiro, este mestre. E a ele que nós falamos. Eis-nos aqui,
fazei de nós instrumentos de tua paz. E nesta paz, nesta harmonia, é que nós damos por iniciado os trabalhos da tarde de hoje. Que assim seja. Agora saiu o apresentador, vai entrar o palestrante agora. Boa tarde, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Então, o gostoso de trabalhar em determinadas casas é que a gente é capaz de fazer tudo. Então, a gente bate escanteio, corre para cabecear, faz o gol, comemora, se abraça a si mesmo e vai para a galera. Né? Então, isso faz parte do nosso desenvolvimento. Isso é muito importante para todos nós. Hoje vamos tecer alguns pequenos comentários a respeito de um dos livros de Chico Xavier, um dos 400 e pouco que ele escreveu, né? E dessa feita ditado mais uma vez por Emmanuel. E quando eu recebi o tema, né, de antemão, já previamente, falei, bacana, então tá, eu vou me preparar, eu sempre me preparo um pouco antes das palestras, né? Interessante. Aí, que eu vou dar palestra no sábado, dei na segunda, vou dar uma na outra semana também, então eu tenho minha agenda de palestra. E eu imprimo as palestras para poder... E quando eu vou olhar, cadê a palestra de hoje? Eu falei, onde está? Procure, não acho. Daí, qual que é o tema da palestra? Não tem pacientes. E eu já estava ficando agoniado por não encontrar a palestra. Né? Falei, então isso realmente vem bem a calhar. E, ao ler, ao estudá-la, ao me preparar para estar aqui com vocês hoje à tarde, a gente começou a notar que realmente, né, quantas e quantas vezes, por motivos tão insignificantes, tão bobinhos, nós nos transbordamos, aquele copo nosso transborda de uma maneira muito fácil. A gente vai analisar, o copo transbordou porque a água chegou até o limite e aquela gotinha que fez que ela transbordasse. Será que foi só aquela gotinha? Ou foi todo o tempo em que eu fui deixando pingar as outras gotinhas? Né? Então nós sabemos, desde o início da criação, que Deus, o Pai, Ele é uma criatura, um ser, uma entidade que nos quer o nosso bem. Deus é amor. Né? E essa fraternidade, essa paternidade divina, ela é justa. Eu tenho que entender Deus para poder me entender também. Porque se eu não sei quem é Deus, o que é Deus, melhor dizendo, e foi assim que Kardec questionou o que é Deus, eu não consigo me entender. Por quê? Porque se eu olho para o lado e vejo meu irmão passando fome, maltrapilho, abandonado, machucado, desprovido de todas as quantidades dos bens materiais, e eu me comprazo e fico feliz com isso, ou falo, ainda bem que eu não estou nessa situação, eu não estou entendendo Deus. Se eu o julgo, não, isso é culpa porque ele fez errado no passado e está agora pagando pelos seus erros, eu também não entendi Deus. Se eu maldiçoo, se eu acabo fazendo mal mais ainda àquele criatura que está do meu lado, eu também não entendi Deus. E se eu não faço nada por ele, eu também não entendi Deus. Então, para que eu possa agir na sociedade de hoje, eu tenho que entender quem é Deus. E muitas vezes eu me inquieto, eu fico impaciente, porque eu não consigo entender Deus. O que é Deus para nós? A gente pode até dizer, né, aquela palavra, a causa primária de todas as coisas, inteligência, é decoreba. São palavras jogadas ao vento. O que é Deus dentro do teu coração? É uma resposta que nós temos que dar para nós mesmos.
E muitas vezes nós somos impacientes porque nós queremos a resposta agora. Eu quero saber agora. Eu quero que um raio caia do céu, abra o caminho e me mostre por onde tenho que ir. Eu quero que aconteça. Você percebe que a gente sempre coloca o verbo querer à frente? E será que tudo aquilo que eu quero, eu necessito? Eu preciso? Aí a gente vai podemos até julgar Deus. Nós entramos numa situação de julgar. Pô, quem é esse Deus que não me dá aquilo que eu preciso, que eu quero? Eu me torno impaciente, porque eu não consigo vencer na vida materialmente falando. Eu não consigo vencer na vida sentimentalmente falando. Estou sozinha, não tenho ninguém para ficar comigo. Ninguém me ama, ninguém me quer. Ó, como eu sofro. Não é assim que a gente fala muitas vezes? Nós esquecemos de Deus. E a cada vez mais que nós caminhamos na busca dessas respostas, nós nos tornamos mais ávidos de querer que essas respostas venham mais rápidas para a gente. E eu não tenho tempo a perder, não é assim que diz a música? Será? Muitas vezes nós ultrapassamos os nossos limites. Nós galgamos, nós conquistamos troféus que não temos lugar da estante para colocar. E aí reclamamos. Ou vamos atrás de troféus que não precisamos e nem merecemos. E aí, como é que fica? Eu estou com um pouco de gripe, estou lutando com essa gripe para não poder pegar, mas vamos embora, vamos nessa. Então a gente se percebe o quanto que nós, impacientemente, buscamos algo e nós nem sabemos o porquê. Quantas e quantas vezes nós vamos atrás de alguma coisa e não sabemos a finalidade daquilo. Mas porque A, B ou C assim obtiveram, eu também quero para mim. Os nossos jovens basicamente têm essa característica. Se fulano tem o celular da última geração, eu também quero ter esse celular. Se ciclano tem o último jogo, eu também quero ter o último jogo. E assim, o último tênis, a última camiseta, sei lá. Tudo que uma sociedade capitalista nos joga nessa busca do ter. E nós lutamos impacientemente para poder obter. Muitas vezes, nós nos endividamos, colocamos os pés diante das mãos, ou como minha mãe dizia, o carro na frente dos bois. Né? Essa expressão, se fala hoje para o jovem, não me faz a menor ideia do que significa. Mas aqueles mais antigos sabem que havia um carro de boi, que era puxado pelos bois na frente. Então o boi só sabe puxar, não sabe empurrar. Então se você colocasse a carroça na frente do boi, o boi ia para cá e não ia para frente, porque teria um obstáculo. Então nós temos que colocar o quê? Os bois na frente dos carros. Ou seja, uma coisa de cada vez. Se nesse momento, nesse exato instante, se faz necessário eu puxar o meu freio de mão e analisar a situação que está ocorrendo ao meu redor, eu tenho que fazer. Se eu tenho que acelerar, eu vou acelerar. Se eu tenho que diminuir, eu vou diminuir. Eu tenho que estar atento a tudo o que acontece. Porque somente eu olhando, observando e entendendo Deus em tudo aquilo que acontece, eu vou conseguir me entender também. Se eu olho para uma flor e consigo absorver o perfume e a beleza dessa flor, eu sei que Deus é belo. Se eu olho para essa flor e vejo que também essa flor contém espinho, eu vejo que Deus é belo também. Porque aquele espinho serve para quê? De proteção para a rosa, não é assim? E então eu não tenho que ir ávido por pegar aquela flor, eu tenho que analisá-la, tenho que contemplá-la, tenho que estudá-la. Agora eu vou arrancar a flor para quê? Simplesmente para podá-la lá da roseira? Ou eu vou ofertar para alguém? Se eu for ofertar para alguém, aí cabe a mim fazer o quê? Tirar o espinho dessa flor. Percebe a analogia onde nós estamos querendo chegar? A partir do momento em que eu me identifico como um ser atuante, filho de Deus, eu posso ofertar para o outro o que eu tenho de melhor. O que eu tenho de melhor? Não sei. Descubram cada um. Eu estou buscando o que eu tenho de melhor.
Eu sei o que eu tenho de pior, vocês não querem fazer, eu queria nem saber. Tá? Então, a partir do momento que eu já me descubro o lado ruim, é um grande avanço para eu eliminá-lo. Porque quando eu não sei, eu sou ignorante e acabo errando por ignorância. Mas a partir do momento que eu descubro, eu me identifico, eu não posso mais errar pelo erro. É onde Jesus vem e fala que muito sabe, muito será cobrado. Então eu tenho que buscar a sabedoria sim, identificar os erros. Ninguém aqui faz curso para santo, gente. Nós não estamos num planeta, num local, onde todos nós, ao morrer, estaremos já com nossa cota encerrada, nossa dívida quitada e vamos seguir tocando os louros das vitórias nas altas nuvens. Não, nós vamos ainda mastigar muito pão, duro, tá? Com o suor do nosso rosto. Quantos perderam as melhores oportunidades da reencarnação unicamente por se haverem abraçado com desespero? Muitas e muitas vezes, né, essa nossa impaciência de não ver o resultado acontecer de imediato, nos desesperamos, caímos em tentações vis. É muito fácil falar aqui em quatro paredes, num local muito bem preparado, podemos abraçar-nos uns aos outros, dizermos que te amo, mas eu quero ver depois lá, ao sair daquela porta, como é que funciona o dia a dia da gente. Como é que é essa entrave, essa disputa que todos nós estamos, né? Se estamos na chuva é para se molhar. De repente, nós apenas enxergamos os espinhos e esquecemos de ver a beleza da flor. E para essa flor estar nesse estágio, num primeiro momento ela era uma simples semente. Semente essa que foi plantada, às vezes em terreno pedregoso, com dificuldades de crescimento. Mas pela determinação, pela força, pela vontade, essa raiz foi criando forças e buscando os sais minerais, os alimentos necessários para o seu crescimento. Somos nós também. Através das nossas dificuldades, nós não podemos nos desmerecer, deixarmos cair, lastimarmos, ficarmos impacientes. Todos nós passamos por provações, todos nós temos problemas, todos nós enfrentamos dificuldades. Ah, você não tem as minhas, você não tem as minhas. Quer trocar sem ver? Não, porque cada um tem o que merece, o que necessita, o que é importante e imprescindível para o seu crescimento. As costas que nós temos, a largura dos nossos ombros, é proporcional ao peso e ao tamanho da cruz que carregamos. Então só eu posso carregar a minha cruz, mais ninguém. No máximo que eu posso fazer é, através da minha transformação, do meu desenvolvimento, da minha própria renovação, é despertar no outro alguma coisa e fazer com que ele possa abrir-se também em direção do saber e da luz. Tentar aliviar o sofrimento do outro, uma vez que eu só posso aliviá-lo se eu tiver saciado do meu próprio sofrimento. Porque como é que eu posso ajudar alguém se eu não me ajudo? Então eu sei que eu tenho problemas, eu carrego a minha cruz, mas eu não blasfemo o Senhor. Eu não maldizo. Eu enfrento. Está aqui, o problema é meu, vamos embora, vamos seguir em frente, mas eu não faço dessa cruz o peso maior que ela possa ser. Ela já é pesada. Por que eu vou colocar uma carga negativa a mais? E como que eu posso aliviar este peso? Auxiliando o outro a carregar a sua cruz. O exemplo belíssimo, que pouco é falado, é pouco demonstrado, e eu queria que vocês se colocassem, vamos fazer uma viagem aqui no tempo e no espaço, naquele exato instante onde Jesus, muito próximo já do Calvário, lembrando sempre que não existia uma cruz propriamente dito, mas sim uma trave que era carregada desta maneira, apenas uma simples trave horizontal, que depois era içado e colocado num tronco vertical. E esta tora de madeira que Jesus carregava entre os seus ombros, de uma maneira totalmente disforme, desconfortante e pesada, eis que, muito próximo ao cair pela terceira vez, uma pessoa, como qualquer um de nós, que parecia qualquer um de nós, que estava lá vendo toda aquela brutalidade,
não é ele não se coloca à disposição, ele é imposto. O guarda, centurião, você vem cá, vem ajudá-lo. E ele ficou meio assim, meio preocupado, porque para ele Jesus era um criminoso, ele não conhecia Jesus. Mas ao ver o sofrimento daquela criatura humana, não pensou duas vezes em auxiliá-lo. Então a situação é a seguinte: Jesus atado à tora, à cruz, carregando, e o Simão não tinha como tirar aquela tora. O que ele faz? Ele o ampara. Então, foi a pessoa mais próxima de Jesus, no momento mais sublime, naquele momento final. Então, imagine a sensação de uma pessoa auxiliando o outro, e esse não era um outro qualquer. E Jesus olhando ao lado dele, com um semblante, né? E carregando junto. Olha que momento sublime, né, de colaboração, de auxílio, de amparo. E ao depositar Jesus no chão, a situação, os dois, a troca de olhares que devia terem um com o outro, vai ser algo sublime. Nenhuma palavra foi proferida, mas nem necessário fosse, pois o olhar de gratidão já o transformou imensamente. Então Jesus também, em todo esse momento de dor, ele não mostrou uma vírgulazinha de impaciência, não blasfemou, não maldizeu. Ele estava sendo injustamente sacrificado. E no último suspiro seu, o que ele faz? Ele pede ao Pai maior para perdoar os seus algozes, demonstrando que nós temos que perdoar uns aos outros, independente daquilo que nos somos tratados. Então, manter a calma não é fácil hoje em dia. Nós temos contas a pagar, nós temos conta de mais e salário de menos. Não é isso? O nosso salário que deveria dar 30 dias, se der 15, está muito que bom. São impostos e mais impostos, dívidas, enfim. Acredito que uma boa parte daqui tem algo chamado plano de saúde, que eu não vou nem entrar no mérito da questão, o quanto que se gasta com o plano de saúde, sendo que isso deve ser uma responsabilidade sociogovernamental. Em países mais desenvolvidos que o nosso, não existe plano de saúde, porque o governo oferece saúde, uma boa saúde gratuitamente. Um dia nós chegaremos lá. Nós não podemos ficar impacientes com isso. Se hoje a nossa realidade é essa, e eu preciso de um plano de saúde para poder ter um mínimo de sossego, vou tê-lo. Na razão direta das minhas possibilidades. E toca a vida. Então, muitas vezes nós reclamamos, de tudo. Do sol que está quente, da chuva que está fria, do vento que está gelado, da noite que está sem estrela. Nós só reclamamos. Paramos um pouco, analisemos um pouco e vamos realmente buscar o outro lado, a entender as dificuldades que nós estamos enfrentando nesse exato instante. É a nossa cruz. É proporcional ao que nós podemos enfrentar. Por pior que essa dor seja, por mais aguda, por mais sentida que seja, é um teste para você. E você vai ter condições de vencer, desde que você acredite em Deus. Por isso que o cerne da questão é: o que é Deus para você? Eu acredito em Deus, eu sei que Ele é infinitamente justo e bom, eu sei que Ele é meu Pai, que Ele me ama, Ele quer o melhor para mim, eu acredito que eu serei feliz. Eu vejo todos esses obstáculos e enfrento-os com galhardia, com determinação, com fé, com força, com coragem, não com desespero, não com uma amargura, não com ira, mas com determinação. Não te irrites diante de qualquer obstáculo, porquanto reclamações ou censuras servirão apenas para torná-los maiores. Então, quanto mais eu reclamo, maior se torna a gota que caiu no copo e o fez transbordar. Quanto mais eu blasfemo, mais eu recebo cargas negativas. É a lei da física. Ação e reação. Se eu jogo para cima, vai cair aonde? Em mim.
Se eu jogo na parede, volta em mim. Se eu planto, né, o ditado fala, se eu planto o vento, eu colho o quê? Tempestade. Então vamos começar a mudar o nosso plantio. Vamos entender que a colheita, ela é obrigatória. Eu posso plantar o que eu bem entender e vou colher. Hoje, amanhã ou depois. Não importa. Mas é certo que eu colherei. Tão certo quanto se sol brilha sobre nossas cabeças hoje. Se nesse exato instante, olha, eu enganei. Enganou quem? O governo, o fisco, enganou um ou outro. Mas você não engana a si mesmo. E principalmente, você não engana a Deus. Não é questão de punição, vingança, olho por olho, dente por dente. Não é isso. É consequência. Consequência do ato. Se você faz uma coisa errada, que na lei do homem, você não paga? Paga. Você estacionou o carro em local proibido. Aí veio uma multa. Você vai reclamar por quê? Você não estacionou no local proibido? Você foi multado dirigindo e falando no telefone celular. Vai reclamar o quê? Você estava cometendo uma infração? Então, se a lei do homem tem esses acertos e desacertos, uma coisa eu posso garantir a vocês. A lei divina não erra. Ela é justa. Ela é perfeita. Ela é, assim, a consequência é clara. Eu planto, eu colho. E nós, no nosso dia a dia, nos nossos desenvolvimentos profissionais, pessoais, sociais, muitas vezes nós olhamos para um lado, olhamos para o outro, e nós vemos irmãos nossos que preferem nada fazer, preferem ficar quietos, ou alguns outros, pelo contrário, fazem delitos, procuram dar nó em pingo d'água, né? Há um bom tempo, embora já esteja em desuso, mas há um bom tempo o brasileiro ficou muito conhecido como sempre querer levar vantagem em tudo, né? E isso ficou tão impregnado no perfil do brasileiro que nós até aceitamos isso como verdadeiro, como uma característica nossa. Hoje, alguma coisa mudou, que bom. Mas nós não podemos simplesmente fazer as coisas de uma maneira errada porque o outro fez e deu certo para ele. Não. Sejamos mais tranquilos, mais serenos. Embora, para muitos, a serenidade é a preguiça vestida de belas palavras. Então, se você é uma pessoa serena, calma, tranquila, para alguns demonstra uma fraqueza. Não, hoje em dia você tem que ser rápido, tem que acontecer, você não pode ficar parado. Você já repararam como tem pessoas que são extremamente agitadas? E elas não conseguem parar de contemplar a beleza de uma flor, de uma fruta, de um animal, de uma natureza. Não, nós vamos hoje subir a montanha. Beleza. Se esforça, se mata, quando chega lá em cima, pronto, chegamos, agora vamos descer. Como assim? Todo o esforço que você teve para enfrentar esses desafios, passar por todas as dificuldades, chegou no topo da montanha, vamos olhar o horizonte. Vamos ver a beleza desse horizonte, vamos contemplar a natureza. Não, conseguimos, vamos embora, tempo de descer agora. Então nem vai, meu amigo. Nem vai, não vale a pena. Você vai se desgastar. Então as pessoas confundem muitas vezes. Confundem a agilidade, a sua atividade, como se fosse alguma coisa proativa, uma coisa boa. Desde que eu faça em prol de mim e do próximo. Agora, se eu faço porque a sociedade assim o manda, porque eu tenho que seguir determinadas regras e padrões, eu não estou indo muito bem. E, de contrapartida, se eu me coloco numa posição mais sereno, mais tranquilo, uma pessoa que ouve mais e fala menos, uma pessoa que procura passar uma paz, para muitos eu sou uma pessoa pacata, uma pessoa que não está nem aí com o tempo. Então, aqueles dois pesos,
totalmente antagônicos. Ou seja, nós temos que encontrar o caminho do meio, como já dizia Aristóteles para nós. Então, temos que ser, sim, serenos, porque a serenidade vai me dar a maturidade de perceber que determinados desafios são colocados por mim, a mim mesmo, e que eu tenho condições de vencê-lo. Se eu não estou vencendo nesse momento, eu vou parar, pensar, analisar, observar e seguir adiante. Eu vou enfrentá-lo. Porque não adianta eu deixar de lado, depois eu vejo isso, segue depois, esse obstáculo eu vou encontrar lá na frente de novo. Então é preferível saldar as nossas dívidas aqui e agora. Aguarda o melhor da vida, o melhor da vida, oferecendo à vida o melhor que puderes. A vida vai estar aí. A vida é maravilhosa. Gonzaguinha falava para a gente, num exemplo, que a vida ela é bonita e ela é bonita. E realmente, gente, a vida é linda. Basta nós olharmos com olhos de ver. Jesus falava isso. Olhe com os olhos de ver, ouça com ouvidos de ouvir. Se eu olhar e perceber que a minha vida, ela realmente é a vida que eu mereço, que eu tenho nesse exato instante para me aperfeiçoar, para que eu possa me modificar, para que eu possa seguir adiante acreditando nesse Deus Criador e Pai, só tenho que louvar e agradecer. E ver e ter a sensação que esta vida é a melhor que eu tenho para mim hoje. E fazer dela algo insuperável. Hoje é o melhor dia para nós sermos felizes. O lema dos Alcoólicos Anônimos, para quem não sabe, é maravilhoso e termina dizendo o seguinte: só por hoje. Então, nós temos, enquanto reencarnacionistas que somos, nós temos a fobia, uma coisa louca de querer saber como vai ser o amanhã e nos preocupamos em demasio o que foi o ontem e esquecemos de viver o hoje. O que foi, segundo o próprio Emmanuel nos alerta, já foi, aconteceu. Nós não podemos modificar. Já foi, já aconteceu. Não temos que chorar o leite derramado, é o ditado popular. Então, nós não conseguimos mudar os acontecimentos do pretérito, mas nós podemos mudar os acontecimentos do futuro nos preparando hoje. Então, hoje, eu tenho que estar extremamente sereno, calmo para comigo mesmo, entendendo que eu tenho dificuldades, problemas, eu não sou santo, eu não sou melhor nem pior do que ninguém. Mas eu tenho um grande potencial de ser feliz, assim como todos vocês têm. Amando, respeitando, praticando a caridade, seja ela qual forma que for. Essa é o grande lenitivo, é aquilo que nos fortalece para o novo dia. E eu vou viver esse dia intensamente hoje. Amanhã é outro dia. Ninguém me garante quando hoje, à noite, ao cerrar os meus olhos físicos e buscar o refazimento do corpo, descansando, dormindo, que eu os abrirei no dia seguinte. Não sei, ninguém sabe. Fique tranquilo, vocês vão acordar amanhã, você pode dormir sossegado. Mas é que nós não sabemos realmente como vai ser o dia de amanhã. Amanhã basta o seu labor. Então, amanhã é outro dia. Ninguém sabe, amanhã é outro dia. Hoje é o hoje, aqui é agora. Vou vivê-lo aqui. Tenho que planejar, tenho que fazer estudos, sim. Mas não posso viver apenas no planejamento e num estudo do passado. Eu tenho que viver o hoje. Algumas pessoas falam, sou reencarnacionista, vou voltar, então amanhã depois que eu não voltar eu resolvo isso. Ledo engano. Se você tem a oportunidade de se reconciliar com seu adversário enquanto caminhas com ele, assim como Jesus falou, faça-o. Nós não sabemos. Quão é bom nós estarmos assim rodeados de pessoas e podermos nos abraçarmos, podermos trocarmos energias, e nós não sabemos se aquela pessoa a qual eu estou abraçando e desejando uma paz intensa foi meu algoz. Não sei. Meus pais, minha mãe, quem foram eles para comigo? Não sei, não importa eu saber.
Importa saber que nesse exato instante, ela se dedicou 9 meses para carregar esta pessoa que vos fala, deu o seu leite materno, zelou pelo meu conforto, pelo meu bem-estar, e cá estou. Hoje eu olho para trás e amaldiçoo? Eu a maldigo? Eu a ignoro? Então, a ingratidão. Eu tenho que amá-la. Porque ela se doou intensamente para mim. Ah, mas eu descobri que nós fomos algozes. Para quê? Que te leva a alguma coisa? Essa impaciência que todos nós temos de sabermos quem fomos no passado. Por que nós agimos, por que nós fizemos tal coisa e por que eu estou nesse momento, nessa situação. Que será? Ah, eu atirei pedra na cruz. Eu brinco dizendo que eu salguei a Santa Ceia. Né? Então, alguma coisa acontece. São as consequências do dia a dia. Agora, eu não tenho que ficar preso no passado. Eu tenho que viver o presente. Eu tenho que identificar esse presente. O lavrador fiel ao serviço espera a colheita, zelando a plantação. Então, eu preparo. Acredito que alguns de vocês conhecem, né, a sistemática de um plantio. Mas para aqueles que não conhecem, vamos tentar imaginar. O Zé é lá do interior, sabe como pegar na enxada, né? Sabemos que temos que olhar primeiramente para a terra, ver o terreno, se ele é plano, se ele é aclive, se ele é declive, como é que está a situação, de onde vem o sol, que tipo de terreno que é esse, qual é o tipo de pedregulho que tem, se é propício para plantar A, B ou C, ou seja, algodão, banana ou café. Vou identificando cada uma dessas coisas e eu vou preparando o terreno, aro, sulco a terra. E depois eu venho e coloco a semente, adubo e vou... Gente, isso é assim? Não. Demora tempo. E uma vez que eu joguei a sementinha lá dentro, coloquei a terrinha, reguei, já nasce? Não. Demanda tempo. Tempo e cuidado. Né? Tempo e atenção. Tempo e zelo. Então nós temos que estar lá, procurando, observando. Aí começam a nascer as primeiras folhinhas. A gente, ai, que legal, vai nascer. Daí junto com as folhinhas vinham as ervas daninhas. Opa! Se eu não olhar, se eu não ficar atento, o que vai acontecer? As ervas vão culminar, vão arrancar aquela força daquela pessoa. São os parasitas. Gente, assim Deus nos fez. Simples e ignorantes, é o chavão que é dito em todas as palestras. Mas ao nos criarmos, Deus plantou em nós. Plantou o quê? O germe do amor. E esse germe do amor, ao longo de todas as nossas reencarnações, é aquela florzinha, aquela sementinha que vai crescendo e vai buscando os nutrientes e que vai saindo para a terra e da mesma maneira da natureza, as ervas daninhas vão surgindo. Tais como o ódio, a inveja, o orgulho, a maledicência, a intolerância, a impaciência e todas aquelas coisas que eu sei que ninguém tem. Eu só estou citando aqui esporadicamente. Tá? Então a gente vai percebendo que essas ervas daninhas, muitas vezes, oculta esse germe de amor que nós temos. E eu deixo florescer esses sentimentos negativos, ocultando aquilo que Jesus veio falar que vós sois deuses. Porque ele enxergou em todo o mundo o germe do amor. E aí eu pergunto, o que eu quero que floresça em mim? O amor ou a dor? Né? E aí é a vida. Através das nossas impaciências, das nossas a questão de afobação, muitas vezes nós atropelamos situações. O homem mesmo, através da sua ciência, da sua descoberta, coloca determinado tipo de adubo para que a flor floresça mais rapidamente e os frutos venham em abundância, mas a gente percebe que quando você pega um fruto trabalhado geneticamente, ele pode até ser bonito e vistoso, mas não é o quê? Saboroso. Ao passo que quando o tempo da natureza vai naquela toadinha lá,
Quando você pega aquele frutinho, é doce ao mel. E aí? Eu quero ser, né? Jesus falava, conheça a árvore pelos seus frutos. Será que eu vou ser uma árvore de frutos frondosos, vistosos, mas sem sabor? Ou frutos saborosos que possam saciar a todos que venham me colher? São as nossas escolhas. Nós temos que entender que a partir do momento que nós descobrimos Deus em nós, nós sabemos que seremos felizes. Fiquemos em paz. Estamos abertos às perguntas. Eu vou chamar agora a pessoa que vai fazer as perguntas, tá? Alguém tem pergunta para fazer, por favor? Deixa eu ajudar. Deixa eu ajudar aqui. Não é pergunta. Eu gostaria de abrir um parênteses na sua palestra. Que todo mundo tem uma cruz para carregar. Mas tem gente que não quer largar a cruz. Quer largar? Não quer largar. Por exemplo, um exemplo. Uma viúva. O marido morreu há 3, 10 anos, vamos dizer. Ela está sempre dizendo, sofri com aquele homem. Eu fui assim, foi assado. Então, eu acho que ela não quis largar a cruz, porque estava na hora dela subir na montanha e dizer, que maravilha, estou livre, olha o sol. Essa é uma mulher, assim como eu imagino tem muita gente, que não larga a cruz. Fica ali a vida inteira sofrendo. Se a senhora me permite, eu trocaria só uma palavrinha aí. Acho que ela não quer largar o osso, né? Não a cruz, né? Porque o que acontece? A partir do momento em que eu fico remoendo, estou remoendo, aquele remorso, faço aquele. Eu não estou carregando, está em mim isso. Eu não vejo outra coisa a não ser esse meu próprio umbigo. O que nós podemos fazer? Orar, né? Pedir para ela mais proteção, mais luz, mais sabedoria. Eu não posso interferir, é ela. Somente ela que vai ser capaz de atravessar, de passar, de ir adiante. Mas muito obrigado pela observação. Temos pergunta? Essa fez sucesso aqui. Oxa, ou não consegui explicar nada, né? É uma pergunta da internet aqui, você fez sucesso, viu? A Terezinha, né, que pergunta, ou é um comentário, né? É preciso coragem para se corrigir com paciência, na certeza de nossa jornada, de que nossa jornada não se encerra com a morte física, nem se restringe às coisas materiais. É preciso bom ânimo, seguindo sempre em frente. Abraços, obrigado. Obrigado a você, querida, né, pela sua tolerância para comigo, né? Então teve até a capacidade de mandar uma mensagem para nós, a gente agradece, e sempre asseveramos da importância da comunicação, né? Então, e da responsabilidade também desta comunicação. Pois bem, Terezinha, você muito bem disse, né, que temos que nos preparar para a nossa verdadeira vida, que é lá na pátria espiritual e não aqui nesta pátria física, que nós nos degladiamos, que nós nos enfrentamos, que nós sobrevivemos. Mas para nós sermos um pouco melhor, é apenas aqui, nesse tete a tete, que nós conseguimos vencer. Lá na parte espiritual, nós vamos nos identificar, nós vamos nos preparar, nós vamos estudar, vamos até trabalhar, por que não? Com certeza. Mas, contudo, a nossa evolução só ocorrerá quando eu, depois que tudo aquilo que aprendi e coloquei em prática, venho aqui e realizo. Não é simplesmente colher os louros lá, mas é plantá-los aqui. E como é que eu planto aqui? Conhecendo-me a mim mesmo. Fazendo uma comparação, você acha que, pelo que você falou do preparo todo do solo até o plantio da semente, lá seria até a semente seria colocada aqui? A semente é aqui. Tudo feito antes lá e a semente seria colocada aqui. Isso. Perfeito. E aí ou seria a erva daninha ou a flor. Exatamente. A partir do momento que eu preparo a semente, lá eu sou semente.
na terra, no físico, a semente vira física. Então eu viro a terra, eu preciso da terra, dos nutrientes. Olha que bela analogia. O nutriente. Quais são os nutrientes do nosso planeta? Oxigênio, nitrogênio, gás carbono, não é isso? A terra não precisa disso? Agora, o que eu faço com isso? Eu estou poluindo o meu ser, colocando, ingerindo determinadas coisas que vão me prejudicar, e assim sucessivamente. Então, estou colocando as reservas daninhas, que vou alimentando depois com ódios, intrigas, medos e outras coisas que eu valha. Então, temos que ter, né, a sabedoria do mineiro, né, daquela pessoa, do caipira daqui da região de São Paulo, das pessoas passivas, né? Onde eu posso encontrar aquela coisa? Onde eu posso... daqui a pouquinho é logo ali. Se logo ali de mineiro, meu Deus, né? Para paulistano, então é desesperador. Né? Você sai da cidade de São Paulo, você vai para qualquer lugar, né? Eu já te atendo, esquece que se já te atendo não existe, né? Vai demorar uma meia hora para ele já te atender. Daí ele vira e fala, você já quer voar no pescoço da pessoa. Porque nosso ritmo aqui é diferente. Então é importante que nós possamos sair do nosso conforto, né? E olhar as situações que estão em nossa volta para podermos crescer também e entender cada um como sujeito, né? Mais alguém? Mais alguma pergunta? Mais alguém? Eu agradeço então a paciência que vocês tiveram para comigo. O Roberto, que é nosso sim. fazer as vibrações. Perfeito. E fazer o encerramento. Maravilha. Eu agradeço o carinho, a oportunidade de estarmos mais uma vez aqui juntos. E desculpe se eu torrei a paciência de vocês, tá bom? Até uma próxima. Foi muito bom, não foi nada errado. Agora chegou o momento de todos nós darmos a nossa parcela de participação na exposição de hoje. E como é que nós podemos fazer isso? É doando um pouco dessa energia que recebemos aqui nesse ambiente, que foi devidamente preparado, através das vibrações de amor, àqueles irmãos que mais necessitam. Vibrar é endereçar amor, pensamento nosso é energia. Pensando nesses irmãos, nós estaremos ajudando-os com todo esse carinho, com toda essa energia que recebemos. Vibremos por todas essas crianças que perambulam pelos faróis, essas crianças vítimas de violência por todo esse nosso país. Vibramos pelos nossos jovens e adolescentes, imbuídos por todos os vícios, pela vida mundana. Vibremos pelos nossos irmãos que perambulam pelas ruas, excluídos da nossa sociedade. Vibremos pelos nossos irmãos que se encontram nos asilos, muitas vezes aguardando aquela visita que não chega. Quantas vezes abandonados dentro dos próprios lares. Vibramos pelos enfermos nos hospitais, ou acamado dentro dos próprios lares. Vibremos pelos governantes de todas as nações, para que eles possam promover a paz e a justiça social. Vibremos pelos povos vítimas de greves, catástrofes, guerras pelo mundo. Vibremos pelos nossos vizinhos, pelos nossos amigos, pelos aqueles que intitulam nossos inimigos ou que assim os julgamos nossos inimigos. Por todos os nossos parentes. Vibremos também pelos nossos amigos e pelos parentes nossos desencarnados, para que todos eles também possam levar essa nossa vibração de amor, de carinho, de saudade.
Quantos deles contam esquecidos por nós? E nos permita, Pai, humildemente, para que possamos vibrar por todos nós aqui presentes. Que assim seja, graças a Deus. E assim, terminamos a exposição de hoje, rogando a Deus, nosso Pai, que possamos voltar serenamente tranquilos para os nossos lares, que cada um possa ter recebido aquilo que veio buscar e aquilo que irá alcançar com muito amor, amparado por toda essa espiritualidade que nos assiste. Que assim seja, graças a Deus. Agora vamos ficar tranquilamente acomodados para continuar a segunda.